Assistam agora a segunda parte da entrevista da Raquel, onde ela conta pra gente sobre a sua segunda EQM, responde a perguntas e também explica o que é o seu projeto Com Vida. Se você ainda não assistiu a primeira parte, corre lá, é só clicar no link que tá aqui em cima. Daí você assiste e depois volta para conferir a segunda. Se você já assistiu, siga em frente e bom proveito! E ali eu senti tudo de ruim que eu pudesse ter vivido ou existe na vida foi embora. Sumiu, desapareceu. Essa foi minha primeira EQM, que quando eu estive diante, até aí foi todo esse processo dessa experiência de quase morte, e que finalizou neste momento onde eu tive um encontro divino, que foi algo que é inexplicável, inexplicável. A partir daí, depois deste momento, eu voltei para a minha vida dentro da UTI. E eu acho que é importante eu dizer também que esse perdão que eu disse em relação a pedir perdão por tudo e por todos, de tanta ruindade, maldade e tantas coisas ruins que acontecem na vida, eu pedi perdão também por desistir, por não estar lutando por algo tão precioso que é a nossa vida, né? A minha vida estava ali, eu podia lutar mais. Eu podia lutar, sofrer mais, lutar para viver. Mas eu pedi perdão por desistir. Eu pedi perdão por desistir, por não lutar mais por ela. Eu entendo que assim, como se tudo isso já estivesse predestinado. Eu tenho isso como tudo muito predestinado. Eu sim, foi importante a minha vivência como atleta, para poder o meu corpo aguentar tudo isso que eu ia viver. Foi importante sim, tudo, todas as peças se conectam assim, sabe? Aquilo que eu vivi lá atrás, em outra vida, em relação a um ponto inicial mesmo, em relação a essa experiência que eu tive em relação a essa pessoa, toda a amargura e toda que ele tenha vindo em vidas e tenha feito isso como uma forma muito cruel na minha vida, como um não perdão, né? Foi imperdoável para ele, de certa forma, que seja consciente ou não consciente da parte dele, mas ele precisou vir várias vezes e me levar ao maior sofrimento, sem entender que aquilo que eu fiz ali não foi eu que fiz. Foi uma situação que não foi eu que causei de fato. Só que veio em várias vidas para me trazer um sofrimento. Então, quem disse que essas conexões, essas crueldades humanas não tenha a ver com algo igual àquilo que eu vivi? Eu senti na pele tanto sofrimento, foi um presente para mim. E entendam que, assim, ali naquele momento eu não tinha volta. Eu creio que as coisas vêm em nossas vidas como um chamado mesmo. E toda essa minha vivência, toda essa minha consciência expandida, fez parte do meu chamado. E fez parte. Como é que eu vou reclamar de tudo isso? Como é que eu vou me lamentar? Se ele ali, neste momento, foi finalizado com... Quer dizer, foi um finalizado? Não, ele foi um marco, né? Um marco, foi tudo isso, e um marco, o meu encontro divino, que eu consigo hoje sentir. A hora que eu falo disso, eu consigo, é como se eu conseguisse pegar uma dose daquele sentimento, daquela sensação e colocar aqui no meu coração. Então, todo momento que eu quero acalmar meu coração, eu fecho meus olhos e tento pensar, tento reviver o meu encontro divino. E aquilo acalma minha alma. É algo que maravilhoso, maravilhoso, que todos os momentos que eu tento contar isso, eu me emociono muito, porque é como se eu revivesse mesmo. E o meu choro não é de tristeza, é um choro de como sentir o que há de mais valioso no universo dentro do meu coração, da minha alma. É como se eu pudesse fazer parte disso. E a partir do momento que isso aconteceu, eu sei,
eu almejar o meu retorno, eu almejava partir, eu comecei a ter minha experiência dentro da UTI. E a minha experiência dentro da UTI, eu posso dizer que ela assim, não foi algo que alguém me contou. Eu vivi isso, eu presenciei situações. Eu estava em coma, tá? Eu estava em coma induzido, eu estava no respirador, eu estava entubada, eu não sei falar exatamente qual dia era. Porque imagina, ficou mais confuso ainda eu falar em dias, já que para mim isso foi uma eternidade. Então eu tive várias situações de consciência do que realmente estava acontecendo lá dentro. Uma delas, eu lembro de um médico do meu lado direito, uma enfermeira, e ele passava um gel no meu braço e passava um gel na minha perna, atrás da perna, assim. Eu não tinha uma sensação, eu sabia que era um gel, quer dizer, eu sabia que era algo e depois eu vi que era um gel, mas parecia um gel, mas eu não sentia a temperatura dele, eu não sentia nem que era gelado nem que era quente, eu sentia ele ali no meu braço e na minha perna. Só que eu via um médico falando com muita calma, ele falava veia por veia, artéria por artéria, com muita calma, e eu sentia no meu coração a serenidade daquele médico. E ele falava, e isso foi muito bom para mim, porque todas as experiências que eu tive antes, da minha consciência expandida, tive uma experiência com um médico muito ruim. Então, saber que eu tinha um médico ali cuidando de mim foi muito bom. Assim, nossa, estou de volta à vida de fato, né? E eu sentia ele passando esse gel, ele falava veia por veia, artéria por artéria. E eu lembro que a enfermeira, ela elogiava o médico. Assim, nossa, doutor, quem sabe, sabe, hein? E falava tudo, e falava disso, todos os caminhos de cada veia e cada importância dela. E depois eu contei isso para a enfermeira Renata, que fiquei muito amiga dela e tem um papel muito importante na minha vida. E ela virou e falou para mim, Raquel, você estava em coma. Você estava em coma, você não tinha como saber se você não tivesse acordado. E eu tinha aquela mesma sensação de me ver por cima, eu via, não era nem por cima, mas eu via aquela situação, eu me via ali, e eu eu tinha a sensação daquilo, mas mesmo não estando lá, eu sentia a sensação, né, do gel, e eu tinha todos os sentidos, é como se todos os meus sentidos fossem expandidos. E aí, esse momento aí, eu fazendo esse exame, ela falou para mim, Raquel, foi quando a gente desconfiou que você pudesse estar suspeitou de uma trombose no braço e na perna, e foi feito o exame, o Doppler em você, para ver o tamanho, como estava, se realmente estava com trombose. E realmente estava com trombose no braço e na perna, trombose grande, e foi por isso que ele estava fazendo e falando, ensinando para a enfermeira, essa calmaria dele, desse perfil desse médico. Então até isso eu consegui sentir, isso que é tão gostoso, assim, porque eu não só ouvi, mas eu senti o coração tranquilo desse médico, isso fez muito bem para mim. E é da característica, a Renata falou, e essa é exatamente a característica desse médico, ele fala com uma calma, ele tem uma tranquilidade que não tem tamanho. E outra experiência que eu vivi, muito grande, eu estava no leito, eu lembro que a UTI é bem gelada, né? E eu lembro que eu estava passando no corredor, na porta, e na hora que abriu uma porta, nesse local, uma sensação de muito quente. Então eu consegui sentir aquele choque do frio, o frio extremo da UTI para o calor que tinha o corredor. E realmente eu sentia a sonda puxando
porque estava usando sonda, então eu sentia essa sonda puxando. Eu lembro que eu sentia medo dela escapar, eu sentia todos os acessos em mim, o respirador, eu sentia tudo. E eu me via também. Então eu me via, meu Deus, vai sair essa sonda, esse tubo vai sair de mim. E aí veio uma pessoa que eu não conhecia, ela pediu licença, ela pediu permissão, ela era médica, ela é médica, ela pediu permissão para poder falar comigo, junto a essa equipe que estava me levando para fazer tomografia. E aí ela veio falar comigo, e foi muito importante ela falar comigo, porque me fez eu me ver o que eu realmente era. Ela veio e falou assim: oi, Raquel, eu sou a doutora Mariana. Você não me conhece, eu sou sua vizinha lá no Valência, que é o condomínio que eu moro. E é muito importante nesses momentos as pessoas tentarem mostrar o que você é. Porque eu já não sabia muito o que eu era ali naquele momento. Eu não me reconhecia nem mais como nada, né? Eu já tinha vivido tamanha dor. E foi muito importante para mim ela dizer aquilo. E aí ela falou para mim, ela falou: Raquel, você não me conhece, você é minha vizinha lá no Valência. Tá tudo bem com você, tá? Vai ficar tudo bem. Logo mais você volta a treinar, porque eu treino na minha casa. Eu tenho minha garagem inteira. São os equipamentos de treino. Eu faço crossfit, então eu tenho tudo, tenho barra, tudo que imaginar eu tenho. Então muitas vezes a pessoa sai para caminhar, ver eu treinando, muitas pessoas passam para me ver treinar, e ela falou isso: logo mais você volta a treinar, tá tudo bem com você. Foi muito bom ela ter me conectado ao quem eu sou. Eu fiquei um pouco perdida na situação dela falar minha vizinha, porque eu falei assim: meu Deus, será que o Túlio, que é meu vizinho de coisa, será que ele mudou de casa? Eu pensava isso. Ou será que eu passou tantos anos que eu já tenho uma neta e a neta já é grande? Causou um pouco de confusão nesse sentido. Mas me fez eu me encontrar quem eu sou. Foi muito bom ela ter falado comigo. Isso veio à tona depois, porque quando eu saí, quando eu acordei, ela veio falar comigo no meu quarto, que eu já tinha ido pro quarto. Ela olhou para mim: Raquel, você não vai saber quem eu sou, você não vai lembrar de mim. Eu falei assim: eu vou. Você é minha vizinha lá no Valência. E aí ela quase caiu dura, porque eu estava em coma. Como é que ela ia saber? E aí teve muitas situações assim que eu me vivi dentro do hospital, que eu acredito que isso é muito importante para muita gente. E foi uma das coisas que a Renata, enfermeira, que a gente ficou amiga, falou para mim: Raquel, você não faz ideia da importância que é o que você está dizendo. Isso é algo para se escrever, isso é algo para você contar, porque é importante uma humanização dentro do hospital. Eu tive situações que eu me senti perdida de escutar a tamanha. Porque, assim, dentro de uma UTI é uma vida normal, as pessoas riem, as pessoas brincam. E eu, naquela situação da minha maior fragilidade da minha vida, meu Deus, por que eles estão rindo? Eu tô morrendo, né? Eu falo: meu Deus, eu tô quase morta aqui. E como é que tem uma risada? Então eu não conseguia entender o porquê disso tudo. Né? E para quem vive ali é um tempo muito longo. Por mais que seja uma risada de 5 minutos, parece uma coisa sem fim. E aí eu lembro que teve um momento em que eu me via por cima, eu me via naquela situação, e eu assim, eu fiquei muito angustiada, eu chorava, só que eu não esboçava isso, né? Eu chorava por dentro, por fora, sei lá por onde que eu chorava. E aí eu chorava muito por dentro e me debatia. Cara, você me debatia para tentar me mexer. Então imagina a angústia, meu corpo não se mexia. E nisso, depois de tamanha luta, de tamanho cansaço, uma fadiga muito grande, começou a tocar a campainha da frequência, né? A frequência subiu muito. E aí eu lembro que, porque eu falei assim: gente, eu preciso decorar o que eu tô vivendo aqui, porque minha família não deve saber que eu tô aqui nessa situação. Eu preciso saber o que tá, eles precisam saber. Então eu decorei aquela UTI, eu decorei lugar por lugar. Eu sabia tudo. Eu sabia que eu estava no leito 7,
No leito 4 é o leito da minha frente, aí tinha o leito 5, o leito 6, que era fechado. Eu vi uma senhorinha, Dona Filomena, que depois eu fiz questão de conhecê-la. Eu vi a Dona Filomena, eu sabia tudo o que acontecia na vida dela através das ligações que faziam com ela. Então eu tinha essa visão muito expandida. E aí, nesse momento que eu me debati muito, me debatia, eu lembro que na frente, eu lembro até um sistema GAT, quer dizer, estava escrito GAT no computador, eu não entendia por quê. Era por conta do sistema deles lá interno, que era isso, você precisa decorar, eu decorava tudo. E aí levantou, tinha uma enfermeira, eu falei, gente, será que elas não vão sair desse lugar? Porque aquele tempo, para mim, seria eterno, parecia eterno. Será que elas não têm família, não vão embora? E ficava lá no computador. Até que subiu minha frequência, uma delas subiu, levantou, me olhou assim por cima, né, me olhou assim, e eu falei assim, ufa, me encontrou aqui, vai falar comigo. E aí apertou, colocou a mão assim no frequencímetro, nos eletros, desligou a campainha, eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou continuar nessa vida eterna de vegetando e tendo essa consciência expandida, né? Eu sabia que tinha o dia da pizza, que tal dia era o dia da pizza, uma vez na semana eles pediam entre eles, então eu sabia de tudo da vida de todo mundo, porque eu escutava isso acontecer durante a semana, né? E eu só não sabia quanto tempo eu estava ali. E essa questão que eu falei ali atrás, em relação desse coração, foi muito importante para mim, porque quando eu internei, a minha filha escreveu uma cartinha para mim. E ela tinha um desenho e escreveu, te amo, mamãe. E nesse te amo tinha um coração desenhadinho, assim, todo meio tortinho, assim, mas coisa mais linda do mundo. E a hora que eu conseguia ter essa vivência dentro ali da UTI, esse desenho estava pregado na parede. E o desenho estava muito longe até, assim, não dava para eu ler o que estava escrito, mas é como se eu conseguisse ir ali na frente para ler. Tinha uma cartinha do meu filho escrito, que ele não cumpriu até hoje, que ele escreveu assim, prometo que quando você sair, eu vou treinar com você pelo menos 2 vezes na semana. E eu brinco com ele que ele não faz isso. E estava escrito, mas não tinha como eu ler. Não tinha como eu ler, porque estava muito longe, eu estava toda debilitada, mas eu conseguia chegar lá perto e ler. E foi muito importante, porque nos momentos de maior sofrimento meu, vinha esse coraçãozinho da minha filha, assim, ó, na minha frente, eu acho que como se fosse para eu relembrar, para eu sentir aquilo que eu era de verdade. Quem sou eu? Quem faz parte da minha vida? Quem está me esperando lá fora? Né? Todo o amor que conecta a minha vida. Aí eu já comecei, eu não consigo falar exatamente quando eu voltei a ter uma consciência de fato. Eu me lembro de um momento em que eu estava com umas enfermeiras, com um fisioterapeuta, e foi um momento que logo depois que eu fui estubada, porque assim, essa situação toda de experiência ali, acredito que foi vindo conforme a minha sedação depois foi passando, né? E aí eu fui estubada, só que eu me lembro de uma pessoa do lado, enfermeira, fisioterapeuta, segurando uma máscara no meu rosto, aquela máscara de verniz, e segurava com muita força, e a minha boca caía, assim, a minha mandíbula caía, eu não conseguia segurar, e eu não conseguia respirar, eu não respirava. E ela segurava aquele oxigênio muito forte na minha boca, para eu poder respirar, e elas falavam, respira, Raquel, respira, respira. A Mariana, a Renata, e assim, elas respira, 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 e eu não conseguia respirar. Eu lembro que elas faziam uma massagem, uma manobra no meu pulmão, na minha costela, muito forte, muito forte. E eu, no que ela fazia a manobra, elas falavam assim, gente, será que não vai machucar ela? Não, ela vai ficar fora do tubo, pode fazer, pode fazer. E então, aquela sensação é de que eu estava parando, que eu estava morrendo, e realmente eu estava, de certa forma, se a gente for pensar. Eu comecei a parar, não conseguia respirar. E nisso, ela segurando a máscara, e aí, eu escutava a voz do médico, Dr. Marcelo, falava assim, vai ter que entubar de novo.
E aí as meninas falavam assim, não vai, ela vai ficar, ela vai conseguir, Raquel, vai, luta, respira. Eu não conseguia, não respirava. E aí foi quando eu não consegui ficar fora do tubo. Na verdade, eu não fiquei nem 3 horas, né? E eles, naquele processo, eles tentaram me fazer ficar fora. E aí foi quando eu voltei pro tubo. Só que neste momento que eu voltei pro tubo, eu me desconectei dali da UTI de novo. Pronto, de novo tudo acontecendo, só que foi de uma forma diferente. Eu estive com a minha família. Eu consegui enxergar a minha família. Eu consegui ver meu pai, eu consegui ver minha mãe, eu consegui ver meus filhos, meu marido, meus irmãos, todo mundo. As minhas sobrinhas. Eu consegui sentir o sofrimento deles. Aquela conexão que eu já falei que na primeira EQM eu tive em poder sentir o sofrimento do outro, eu sentia a dor do meu pai, eu sentia a dor da minha mãe. E eu vi meu pai, eu vi assim por cima. Mas eu sabia que meu corpo tinha ficado no hospital. Foi totalmente, eu sabia que meu corpo estava no hospital, mas eu saí. Um desdobramento, não sei. E aí eu vi o meu pai com a mão no peito, com a mão no coração, e ele caiu na poltrona que ele sempre senta. Ele caiu porque eu senti o medo que ele estava de me perder. Eu ouvi minha mãe falando para uma amiga dela, eu não sabia para quem exatamente, mas depois eu fiquei sabendo que realmente foi isso. E eu tô contando isso porque depois tudo isso eu contei. E aí eles falaram para mim que isso realmente aconteceu. Eu vi minha mãe falando para amiga dela, quem que vai falar eu te amo toda noite antes de dormir? Porque eu falo para minha mãe, eu te amo toda noite antes de dormir. E eu senti esse medo. Eu vi minha filha num cantinho, muito, muito triste. Eu vi minhas sobrinhas. Eu vi minhas sobrinhas numa situação assim, era uma luz em cima delas, o resto tudo escuro. E elas se abraçavam muito, choravam muito. E depois eu falei para minha irmã, ela falou que isso aconteceu, que foi quando eu fui estubada e voltei pro tubo, a minha irmã contou a realidade que estava acontecendo comigo. Elas me chamam de Dinda e elas são grandes amores na minha vida também, e eu senti o sofrimento delas, o medo delas. E foi muito difícil viver todo aquele sofrimento, e eu queria sair daquilo e não trazer sofrimento para minha família, né? E aí eu vi toda essa cena, senti muito medo de perder meu pai. Desculpa. Senti muito medo de perder meu pai. Quando eu comecei a retornar, a vir de volta para o hospital, eu vi na frente da porta da UTI muitas luzes, mas eram infinitas luzes lá na frente. É como se eu senti isso no meu coração. Como se cada luz que eu visse ali fosse uma corrente de oração por mim, uma oração por mim. Muita gente orou por mim. Eu acredito que a oração, ela salva, na verdade, aquele que está orando, porque eu acredito que eu tivesse que passar por tudo aquilo, porque se a gente coloca a oração como uma salvação, no sentido daquele que está doente, é muito triste para aqueles que oram e não encontram uma salvação, e não conseguem a cura, né? Porque tem tanta gente que ora por tanta coisa e não é falta de fé, não é falta de crença, não é falta de Deus, não é falta de nada. E tem coisas que a gente não consegue mesmo, não está ao nosso alcance.
E aí eu vivi tudo isso. E aí eu comecei a... não consigo falar exatamente quanto tempo que foi tudo isso, mas eu fiquei mais um tempo entubada. E eu lembro que eu escutava, virava e mexia durante esse processo todo, eu escutava o Dr. Marcelo falando assim, eu prometi para ela que eu ia trazer ela de volta. Então aquilo que eu pedi para ele prometer para mim, ele falava várias vezes a hora que entrava no meu leito. E eu falo assim, ai, que pecado que eu fiz com esse homem, né? Porque... E ele fala que ele me perdeu várias vezes. Foi muito difícil. Foi muito difícil para todo mundo que está envolvido. É muito difícil para tanta gente que tem lutado para tantas pessoas. Tive várias complicações, né? Que fez tudo parte desse processo. A trombose, infecção, tudo isso. E aí, quando eu comecei a me dar por mim, eu ainda fiquei entubada eu fiquei entubada ainda foi uns 2 dias, mais ou menos, consciente com o tubo, e o que me incomodava era, porque eu estava muito perdida com tudo que tinha acontecido comigo, eu via o meu pé todo enfaixado, e eu falei assim, meu Deus, erraram, porque eu já tinha vivenciado tanto erro, tanta coisa, né, eu falei assim, erraram, fizeram alguma coisa com o meu pé, arrancaram o meu pé fora, porque eu vi os 2 pés enfaixados, eu falei assim, arrancaram, e eu queria muito que tirassem aquilo, porque eu queria ver o meu pé. Eu queria ver. Então, assim, o processo da segunda EQM foi totalmente diferente da primeira. Foi algo mais sensorial, assim, eu consegui me conectar a tudo e a todos. Eu consegui... E o mais interessante disso tudo, que a gente não se conecta apenas pelo físico, né, por ver. A gente não é só questão de ver, a gente sente, é como o nosso coração expandisse para tudo o resto, e a gente consegue captar tudo aquilo que está em nossas voltas, toda essa presença divina que faz parte de nossas vidas. Aí fez todo o processo de extubação, mas antes disso foi um trabalho humanizado muito importante. Eu fiquei consciente com o tubo, falei com a minha família através de vídeo, com videochamada, conversei com eles, para eles poderem me ver o quão isso é importante durante esse processo. E eu lembro que, como teve essa coisa frustrante, né, da primeira extubação, quando eu vi meu pai caindo na poltrona, todos estavam esperando para falar por vídeo, porque a programação era me extubar, me dar um banho e colocar para falar com eles. E todos estavam na expectativa, e aí isso não aconteceu. Então, da segunda vez, ninguém falou que tinha me extubado. E eu lembro que quando estubou, eu olhei para Lê, porque assim, a gente, nesse tempo de pandemia, a única coisa que a gente olha são os olhos, né? O restante é um monte, eu não vejo nada além dos olhos. Então eu via essa parte, então eu reconhecia por esses lados, pelo olho e sobrancelha. E ela era tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, uma menina tão maravilhosa. E ela fez esse papel tão importante ali para mim, que ela me estubou. Eu olhei para ela e disse, a sua sobrancelha é linda. E ela conta isso, porque ela fala que foi muito importante para a vida dela. Então ali o meu papel de tentar mostrar a importância daquele que estava fazendo algo por mim, foi tão bom para mim quanto para ele, sabe? Então ali, nossa, foi a coisa mais linda do mundo. E foi a primeira palavra, porque eu falei e ela já colocou a máscara, né? Foi aquele tempinho que eu tive. E aí foi com sucesso e minha família não sabia que eu tinha sido estubada. E eu sabia que eu ia vê-los, né? Então eu tava numa ansiedade doida, só que eu estava numa situação muito, muito difícil. Eu não estava assim como eu estou hoje. Eu não tinha movimento nenhum do pescoço para baixo. Eu perdi 25 quilos. Eu era atleta, entrei com 78, eu saí com 53 quilos. E de puro osso, tinha osso, eu sou alta, então 1,75 m, então eu saí muito debilitada,
não tinha movimento nenhum, que foi a questão da doença, muito tempo de imobilismo, muito tempo de sedação, enfim, a trombose. Então isso fez com que eu perdesse todos os meus movimentos do pescoço para baixo. Então, para falar com eles, eu teria que disfarçar bem que eu estava ótima, né? Então foi maravilhoso esse encontro, nossa família toda falando, todo mundo por vídeo, foi emocionante. E depois eu saí, eu recebi alta, naquela maior fragilidade da minha vida, precisando de enfermeiro 24 horas por dia, fisioterapeuta, precisava de médico, nutricionista, suplementação para ganhar o peso perdido. Então nessa situação eu me senti privilegiada também de poder estar proporcionando isso tudo. E eu não sabia se um dia eu voltaria a trabalhar, porque na minha cabeça ali, eu nunca tinha vivido algo parecido de estar sem movimento. Eu estava vivendo como uma tetraplégica mesmo ali, né? Eu não sabia quanto tempo aquilo duraria. Então nem almejar trabalhar, eu almejava. E eu pude ficar sem trabalhar, minha família cuidando de mim, fiquei na casa dos meus pais. E durante esse processo todo, de eu enxergar todo o privilégio que eu estava tendo já na primeira semana, eu consegui entender tudo aquilo que eu vivi, todo o privilégio que eu estava tendo. No momento eu conversando com a Renata, a enfermeira, e eu não andava ainda, eu não tinha aprendido a andar ainda, eu conversando com ela em relação a isso, assim, como é que faz essas pessoas que não têm condição financeira? E ela falou assim, não faz. Eu disse, mas como assim não faz? Não, às vezes ele recebe alta. Naquele dia, recebe alta, a mãe recebe uma ligação assim, vem buscar seu filho, que ele recebeu alta. E às vezes vai embora com um tráqueo, com lesão, e essa família não tem nada, não tem nem como buscar. E foi aí que eu conversei com ela e essa ideia do projeto nasceu ali, de um projeto para ajuda das pessoas que sofrem pela mesma situação, para a situação de qualquer tipo de debilidade pós-Covid, iniciou com o pós-Covid. E a gente começou a fazer, aí nasceu o projeto para ajuda daqueles que não têm condição financeira para seguir em frente todo aquele processo doloroso. Nesse processo de recuperação, da minha recuperação, eu não tinha 2 meses ainda, meu pai se contaminou pela Covid. Aí ele internou, eu já tinha acolhido 2 famílias pelo projeto, pós-Covid grave. Ele internou e ele agravou. Ele teve que ser entubado, e o meu maior medo ali era de saber que meu pai poderia estar vivendo todas aquelas situações de morte, de sofrimento, né? Eu não queria meu pai sofrendo. Eu não queria meu pai sofrendo de jeito nenhum. E além de sofrer pelo meu pai, eu sofria por uma filha que podia perder o pai, né? O meu pai sempre foi exemplo para mim, para toda a nossa família. Meu pai sempre foi a grande apoio a tudo e a todos, um exemplo de vida. No momento em que minha irmã e meu marido foram me buscar na porta da UTI, eu chorava muito e falava assim para eles, eu agradeço a Deus por ter sido eu passar por tamanha dor, tamanho sofrimento, porque se fosse alguém de nossa família, não ia suportar. Eu não queria ver ninguém sofrendo tudo aquilo que eu sofri, sabe? E aí meu pai, ele ficou ruim, ele agravou, e ele chegou a ficar bom. Ele ficou bom, ele ia receber alta na semana, ele estava com tráqueo, ele estava muito melhor do que eu, ele estava assim, muito melhor do que eu, ele estava movimentando tudo, ele estava fazendo exercício na UTI, ia receber alta naquela semana. Fiquei com ele alguns dias lá. Ele estava super bem. Eu fiquei tranquila, porque quando eu perguntei para ele quantos dias que ele tinha passado, você sabe quantos dias você está aqui? Ele falou assim, 4, filha.
Já fazia 18 dias, ele não tinha muita noção. Então eu fiquei tranquila, porque eu falei assim, então ele não passou pelo que eu passei, né? E além desse sofrimento, eu revivi todas as dores. Então foi bem difícil. E aí ele ia receber alta na semana, já estava com a equipe montada para cuidar dele, a gente já sabia o que tinha que fazer. E aí teve um dia, eu estava indo para o hospital, me ligaram, falaram assim, Raquel, não vem, que teu pai estava um pouco cansado e teve que sedá-lo de novo. Eu, tá bom. Aí quando foi fazer a tomo, estava tudo mais comprometido. Ele, na verdade, e ele falava para mim assim, depois que eu saí e a minha história começou a ficar conhecida e contar para vários canais, e ele falava assim para mim, filha, quando você falar, não deixe de falar que o pós-Covid é tão grave quanto a doença. Ele falava toda vez para mim. E todas as vezes que eu falo para alguém, eu falo o que meu pai pedia. Realmente é isso. Que o pós-Covid é tão grave quanto a doença. E foi o pós-Covid que levou meu pai. Meu pai agravou, ele teve fibrose pulmonar, infecção. E aí foi mais uma luta, porque todo aquele processo que a gente já tinha passado, de pronar, de começar de muito oxigênio e tudo mais, ele começou de novo e acabou falecendo dia 11 de janeiro. Foi muito difícil, é muito difícil, mas a gente consegue entender que são os propósitos, a gente tem uma missão e ele cumpriu a missão dele em vida. E eu sempre digo para as pessoas que o maior legado que alguém pode deixar é se fazer presente pós a morte. E meu pai está a cada dia mais presente em nossas vidas e nas vidas de tantas pessoas. Eu sinto a presença dele de uma forma muito intensa e o meu amor continua aumentando a cada dia mais por ele. E esse amor é divino, eu não tenho como me lamentar, né? E eu fazia um mês e pouquinho que meu pai tinha falecido, eu estava, num certo momento, eu acordava todos os dias 3 horas da manhã. Eu nem tinha ideia de que algumas religiões falam desse horário, nenhuma. Eu só acordava até o momento que eu comecei a printar. Eu falei, mãe, aí eu comecei a mandar pra minha mãe, olha a hora que eu tô acordando, 3 horas da manhã. Parece que tem alguém aqui. Não é possível, parece que tem alguém aqui comigo. Eu senti, teve um dia que eu senti uma mão no meu rosto. Nesse dia em que eu senti a mão no meu rosto, um dia depois, eu recebi uma mensagem falando assim, Raquel, você não me conhece, mas eu tenho uma mensagem para te passar. Se você quiser saber, mas eu só posso te contar se você quiser receber. Aí eu já sabia que era algo vindo do outro plano, né? Ai, já entrei em contato, uma prima do meu pai, distante, que eu não conhecia. Aí ela falou assim, eu tenho uma mensagem da sua avó para você. Posso te falar? Você quer receber? Sim, claro que eu quero. Aí ela falou assim, olha, ela pediu para te dizer que era ela que estava com você na UTI e você sabe disso. Que ela estava todos os dias com você e que ela falava para você voltar, que não era a sua hora. Eu nunca tinha contado essa história para ninguém. Eu tinha contado só para minha mãe. E aí, que não é sua hora. Ela sabe que você sabe disso. Aí eu desembestei a chorar, né? Aí ela falou assim, olha, e ela pediu para te falar também que foi ela que colocou a mão no seu rosto ontem. Que quando você for sofrer por uma filha que perdeu um pai, é para você pensar no amor de um reencontro de uma mãe com um filho. E que a partida dele já estava preparada há muito tempo e que o encontro deles foi mais bonito do que o nascimento dele. E aquilo acalmou meu coração, mais ainda, né? Meu coração é tranquilo por tudo que eu vivi. Raquel, muito obrigado por esse emocionante relato.
explicando para as pessoas que continuam assistindo, a luz mudou porque precisamos até recarregar computador, celular, e tenho algumas perguntas para fazer. A primeira delas, eu queria priorizar a questão da mudança que teve em você por ter passado por isso. E eu sei que isso fez com que você criasse uma organização, e eu queria que você falasse mais sobre ela, até para que as pessoas soubessem da existência dela, inclusive se elas quiserem participar de alguma forma dela. Por favor. O projeto, hoje eu tenho o Projeto Convida, ele foi criado logo depois que eu saí da UTI. Criado fisicamente, né, na ativa, mas eu sempre senti que algo muito grande aconteceria na minha vida. Não foi algo que eu programei, mas desde o começo da pandemia vem tocado o meu coração e as coisas foram acontecendo. E depois que eu vivenciei, desde o começo da internação, onde eu pudesse ter todo o atendimento necessário, todo o atendimento digno, pela condição financeira que eu tenho, que minha família tem, estar num hospital particular, com médicos conhecidos de nossa família, tendo todo esse acesso, sair do hospital de uma situação muito ruim. Eu tive trombose no braço e na perna, saí com 25 quilos a menos, sem movimento algum do pescoço para baixo, não tinha movimento nenhum. Então, tudo isso fez com que eu enxergasse e eu consegui viver isso. Eu não só enxerguei, mas eu vivi na minha pele. Então eu pensava muito, se para mim foi naquela condição, foi uma grande luta, como é que são para as pessoas que não têm? Isso começa lá atrás, as pessoas não têm nem antes de uma internação, eles não têm conhecimento intelectual para coisa, para poder entender mais como funciona o processo saúde, doença no geral, ser assistido dentro de um hospital, porque imagina, os boletins médicos são terríveis para quem fica do lado de fora. Então, assim, eu consegui ver que logo, eu não pensava em mim, desde quando quando as pessoas estavam orando por mim, eu ainda estava internada e falavam que iam orar por mim, eu falava, não, ore pelos desassistidos. Então foi algo que tocou minha vida de uma forma muito intensa. E eu não andava ainda, foi quando eu, em uma conversa com a enfermeira, com a Renata, e foi no Projeto Nasceu. O Projeto nasceu num momento que eu ainda não estava caminhando, eu não estava numa situação confortável, mas a pandemia nos preparou para que a gente pudesse fazer um atendimento de forma remota. Então a gente tem atendimento presencial, a maioria deles de forma remota. Então o projeto iniciou, eu falando em mídias sociais, e quando eu fui ver, estava crescendo. Eu dei uma pausa no mês que meu pai estava internado, que a gente estava numa grande luta, e numa semana depois eu abracei a causa de uma forma muito intensa. Eu não vou falar nem de números, porque esse vídeo vai perdurar por muito tempo, então eu vou falar, temos centenas de famílias acolhidas, centenas delas. Então o projeto iniciou com Covid grave, logo no segundo mês eu já comecei a abraçar o pós-Covid em qualquer que seja a sequela, tá? Em qualquer que seja a gravidade. Então a gente acolhe, a gente fornece médico, fisioterapeuta, enfermeiro, fono, nutricionista, suplementação, condição para seguir em frente no sentido, porque essas pessoas muitas vezes não têm nem o que comer, quiçá um kit básico de higiene. Então a gente proporciona isso para as famílias. O atendimento, eu sou de Presidente Prudente, porém o projeto, ele abraça o Brasil inteiro, temos famílias espalhadas por mais de 100 cidades, então tem sido maravilhoso, e com antemão, já vou falando aqui para você, que nós não atendemos hoje, eu posso dizer que nós não atendemos apenas a Covid, porque eu falo que a pandemia, ela fez com que a gente olhasse para que as UTIs nunca estiveram vazias, sempre estiveram cheias.
as comorbidades, os pós-traumas, acidente AVC, problema pulmonar, cardíaco, qualquer tipo de sequela, elas acontecem, esses problemas acontecem. E a pandemia, o projeto em si, já está todo preparado. Então eu estou falando para você hoje, porque eu não quero que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos fale que o projeto só atende Covid, não é isso, tá? Então o projeto está abrindo as portas para a Covid, não somente para a Covid. A gente faz também um trabalho com os enlutados, então a gente consegue enxergar que não somente aquilo que eu já disse, eu não sou única, isso tem acontecido com muita gente, o mundo inteiro tem passado pelo aquilo que eu passei, por algum motivo eu recebi o meu chamado. Então, através da minha história, muitas outras pessoas estão tendo conhecimento, e a gente também faz o trabalho com os enlutados, porque muitas dessas famílias que a gente acolhe, às vezes perdeu a mãe e o pai na mesma semana, perderam irmãos, então é um trabalho também que tem sido maravilhoso. Como é que fazem as pessoas que quiserem colaborar e também as pessoas que quiserem ser assistidas? Como é que é o contato? Hoje está tudo muito sistematizado, está tudo muito fácil fazer esse contato entre projeto e família, projeto e voluntário. O trabalho começou 100% voluntário, hoje a gente já tem crescido muito, nós temos voluntários espalhados pelo Brasil inteiro, algumas famílias, porque a gente tem acolhimento que é eterno, são pessoas que tiveram parada cardiorrespiratória por 30 minutos, então sofrem sequelas e a gente entra para prestar qualidade, para proporcionar qualidade de vida tanto para aquele que está na situação, para a família, para cuidar de quem cuida. Então a gente cuida da família no geral, por isso que muitas vezes a gente cuida da família e não somente do acolhido. Então temos o site www.projetoconvida.com.br, lá vai ter a aba atendimento, vai ter a aba enlutados, vai ter a aba para fazer doações e para ser voluntário. O projeto, hoje faz parte do Instituto Trevize, nós criamos uma ONG, tá, uma associação filantrópica, então o projeto faz parte da associação filantrópica Instituto Trevize. Então nós contamos com doações, o projeto, ele existe, demanda do financeiro para poder seguir em frente e acolher a cada dia mais. Então, todas as informações necessárias vai encontrar dentro do site. Você entende que de alguma forma essa EQM foi encomendada? Sim. Eu tenho total consciência, sabe? Eu falo nas coisas tão básicas, por exemplo, eu vivi o meu processo de extubação e depois que eu fiquei naquela angústia consciente com o tubo, né? E eu olhava para a dona Filomena na minha frente e ela estava de tráqueo e ela estava melhor que eu. E eu pensava que o que eu mais queria era estar de tráqueo. O que eu mais queria era estar com uma tráqueo. E isso foi uma experiência muito rica para mim. Foi uma experiência muito rica. Porque tantas famílias entram em contato comigo e falam assim: Raquel, mas ele vai ter que fazer tráqueo. Assim, calma. O que eu mais queria, se eu pudesse escolher, eu teria feito tráqueo. Então acalma o coração, às vezes é só um processo de extubação. Eu posso falar porque eu vivi. É como se, para esse projeto, para eu criar um projeto como esse, eu precisaria de falar com propriedade. E hoje eu posso falar com propriedade tudo aquilo que estão passando e que estão precisando do projeto neste momento. Nas suas vivências na primeira EQM, você comentou logo de cara que você tinha visto a sua morte. Você viu o velório e tudo mais. Então você sente que a questão de ver o futuro, do futuro acontecer conforme for visto ou não, é uma história um pouquinho mais complexa, né? O futuro pode mudar, porque você viu a sua morte e você está aqui falando conosco. Por isso que foi muito
essa experiência toda que eu tive não foi nada que estivesse na minha construção de vida. Tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu construí como conhecimento foi totalmente diferente, né, em relação a todos os detalhes. Então, em relação a o que a gente tem como influência nas nossas decisões, o que pode mudar, o que não pode mudar, o que está diante do nosso poder ou não. Então, a vida pós aqui, porque eu falo pós aqui, porque foi algo pós a nossa existência, né? Nosso conhecimento como existência. É muito maior, é muito além do que nós, como seres humanos, podemos entender. Você percebeu que você viu a sua própria morte, que acabou não ocorrendo? Eu vi a minha morte, eu vi as pessoas sofrendo, eu vi como meu marido chegava no velório. O fato de você ter visto a sua própria morte e ela não ter ocorrido me lembra que em outros depoimentos isso também ocorreu, das pessoas verem o seu próprio velório. E aí isso me faz pensar se isso tem uma função de fazer a pessoa... Opa! Isso está para acontecer, isso pode acontecer. Então deixa eu pensar um pouco melhor. Você sentiu esse tipo de função em você ter visto o seu velório? No meio daquelas várias vivências? Eu senti, e o mais maluco de tudo é que eu consegui entender vamos colocar isso como lições de casa para aprender? Então, cada coisa vivida, porque foi como se... acredito que eu contando a minha EQM seja uma mistura de situações, né, de lições. E cada uma delas eu consegui tirar algo muito, muito rico em relação ao nosso livre-arbítrio, em relação àquilo que a gente pode decidir, a nossa interferência, a nossa condução nossa condução em vida, o que podemos fazer. E eu acho que todas as lições foram entendidas. E ainda estou aprendendo muito, né? Até hoje vem coisas e eu percebo, olha, foi para isso. Uma coisa que não ficou clara para mim é se você percebeu durante as vivências que você teve que elas ocorreram em épocas diferentes, com exceção daquela da pedra, que essa aparentemente era numa época antiga, mas as outras você não percebia a época em que elas tinham ocorrido. Eu conseguia perceber a diferença de local. Por exemplo, eu conseguia perceber, eu não sabia exatamente que época era, mas eu via que era um hospital muito diferente da tecnologia de hoje. Outra coisa, isso me chamou bastante atenção. Você estava durante uma experiência de quase morte, você estava fora do corpo físico, portanto, e você enxergou você mesma numa outra vivência, tendo morrido e tendo saído do corpo naquela vivência. Era uma pessoa fora do corpo e enxergando a si mesma fora do corpo numa outra vivência. Sim. Por mais louco que pareça. Foi isso. E eu sou muito grata de chegar até o canal para poder expor isso de uma forma com que alguém pudesse me entender. Porque qualquer lugar que eu contasse e tentasse fazer uma lógica disso tudo, é muito difícil. As pessoas que você conhece dessa vida atual, que você viu dentro das vivências, você falou de um caso que a pessoa tinha outras feições, mas você sabia que ela era ela. No geral, as pessoas também tinham outras feições, porém você sabia quem era quem? A maioria delas eram outras pessoas, mas eu sabia quem era. Raquel, você teve várias vivências em que aconteciam coisas graves com você daqui para cima, conforme você falou. Você teve uma vivência onde você identificou o que talvez estivesse na origem de tudo que veio acontecer nas outras,
num acidente que ocorreu com uma criança, né? Você não sabe dizer se por acaso aquela pessoa que você identifica como tendo estado presente nas várias vivências, se ela guardou algum tipo de ressentimento ou não, isso é uma possibilidade, conforme você falou. Mas tem um certo momento que acontece principalmente quando você parece que relaciona todas essas vivências com aquela original, a única que você consegue perceber que aconteceu muito tempo atrás, né? Da pedra que cai. E nesse momento você pede perdão. Você pede perdão por todos nós e também perdão por desistir. Isso fica um pouco não fechado. Assim, parece que eu não entendi totalmente o que você quis dizer com isso, porque claramente esse momento em que você pede perdão representa uma mudança, porque é aí que surge a luz. Então é como se, de alguma forma, este universo levou você até onde esse universo queria levar, para criar uma mudança. Então, essa mudança você sente hoje que está mais ligada a esse perdão pela humanidade, ou é uma coisa mais pessoal sua, no sentido de ter a ver com desistência, e também pensando no pós-experiência, de que forma isso se relaciona talvez com a missão que se apresenta a você, por exemplo, com esse projeto Convida que você criou. Logo no comecinho do seu questionamento, da sua colocação, a gente não pode esquecer que todas as minhas vivências aconteceram de forma simultânea. Então, eu contando sobre elas, tem uma cronologia para contar, mas ela não existe uma cronologia na hora que está acontecendo. Então, foi uma mudança no geral, são todas as vivências acontecendo de forma simultâneas. Então, foi um verdadeiro pacote. Não teria como eu pedir arrego numa vivência se todas elas estavam acontecendo. Então, elas vieram como um grande pacote mesmo. E eu creio que tudo isso tem tudo a ver com o que hoje, o meu papel em vida, tem tudo a ver com tudo que eu tenho feito. Tantas pessoas, eu não falo só eu falo que Deus colocou em minhas mãos essa história para que eu fizesse algo com elas. Eu senti isso como um grande chamado, como se Deus colocou em minhas mãos para que eu fizesse algo com elas. Não que eu esteja fazendo mais ou menos do que qualquer outra pessoa, não, eu estou também dando uma oportunidade para com que outras pessoas tivessem a mesma visão e a mesma sensação que eu tive. A vida, ela não é repleta de dor. Ela não é repleta de dor, de sofrimento, por mais que aconteça. Né? E a gente precisa tirar algo divino de cada coisa que a gente vive, independentemente do que seja. Eu tenho vivido momentos muito difíceis na minha vida, muito difíceis. Mas o projeto que nasceu a partir da minha dor tem sido a minha verdadeira cura. A minha verdadeira cura. E esse perdão, hoje, como é que você entende esse perdão que foi o virar de página dentro da sua EQM? É como se fosse um perdão por desistir, é um perdão pela humanidade desistir de tanta coisa. Eu senti um fracasso muito grande naquele momento. E eu não me senti justa em fracassar. Porque a gente pode mais, a gente deve, a gente pode muito mais do que ficar vivenciando dores e fracassos. A gente pode superar, a gente pode se superar. Daria para dizer que seria um perdão pelo fracasso de todos nós, pela desistência
de nos esforçarmos mais em tornar o mundo melhor? Com certeza, com certeza. Raquel, depois de tudo isso, eu queria saber como que você resume um recado para todos nós, cada um de nós que não passou por uma experiência tão profunda e rica como você passou. Eu sou apenas uma história no meio de muitas. O que basta é as pessoas quererem enxergar, olhar aquilo que acontece. Se a pessoa de fato enxergar aquilo que acontece diante dos nossos lados, a transformação acontece. Mas olhar com a alma, olhar com o coração, entender que as dores existem e que é preciso e que é necessário a gente permitir viver o amor mesmo diante da dor, porque é possível. Eu posso falar de mim que eu sofro, tem dia que meu coração está sangrando, tem dia que está difícil de seguir em frente, mas ao mesmo lado, corre junto, eu continuo amando, eu continuo sorrindo, eu continuo sendo feliz. Então, a partir do momento que a gente valoriza apenas aquilo, eu sempre usei uma expressão, desde sempre, em relação ao copo cheio e o copo meio vazio. Eu nunca fui de olhar para o copo meio vazio. E eu peço que as pessoas parem de olhar para o copo meio vazio, mas olhar para o copo meio cheio. Eu acho que essa é a grande lição, não é grande lição, é um grande recado. Se hoje eu posso dar um recado, hoje, é que consigam, que se permitam olhar para o copo meio cheio e olhar por tanta coisa divina que está em nossas voltas, mesmo diante da dor. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?